Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao CFA Play. Nós falamos ao vivo aqui de Brasília, onde o CFA promove durante esses próximos 3 dias o Fórum CFA de Gestão Pública. Eu sou Elisa Ventura, jornalista do CFA, e vou ficar com vocês acompanhando todo este evento, junto com os meus colegas jornalistas Paulo Melo e Geraldo Fontoura. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos que estão presentes, a você que está em casa nos acompanhando pelo CFA Play ou pelas nossas plataformas digitais, como o Facebook. Elisa, vale lembrar que o objetivo deste evento é fazer uma reflexão da gestão que queremos para o nosso país e contribuir e colaborar com a construção de uma gestão pública mais íntegra e eficiente. Para isso, o CFA resolveu chamar os melhores especialistas do Brasil, da Argentina, da Bélgica e também da França para estar conosco aqui no FOGESP. E um dos nossos destaques de hoje é, inclusive, da França, Gilles Lipovetsky, que já está aqui conosco, e é ele, inclusive, que faz a abertura do evento daqui a pouquinho com a palestra magna Novos Papéis nas Relações da Sociedade com o Estado. E para falar sobre o que está acontecendo no mundo de hoje, as realidades e as tendências, nós temos um palestrante da Bélgica, Guy Bouckaert, que vai falar sobre o estado da arte na gestão pública global. Nós vimos há alguns dias o caos em todo o Brasil por conta da paralisação dos caminhoneiros, até para cobrar o governo e fazer as suas reivindicações. Mas olha só, é importante que os cidadãos saibam como fazer isso. E o economista Cláudio Porto vai conversar conosco sobre as cobranças da cidadania, paradigmas para um novo governo. E a gente tem visto muita gente insatisfeito com a gestão pública, a gestão do Brasil, das cidades. E para falar sobre isso, nós convidamos o Marco Túlio Zanini. Ele vai falar sobre os vilões da governança como ética e corrupção. Ele também diz que está faltando confiança nas instituições. Nós, brasileiros, estamos mais desconfiados, não é, Paulo? É isso mesmo. E qual é a gestão que dá certo? Onde estão as boas práticas? É por essa linha que podemos seguir, e quem vai guiar essa discussão é o mestre em Políticas de Comunicação pela Universidade de Brasília, Nelson Simões. Você não pode estar aqui? Não se preocupe. Serão 20 horas de transmissão pelo CFA Play e também pelo Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E se você quiser ver as suas fotos nas nossas redes sociais, é só usar a nossa hashtag oficial, hashtag FOGESP2018. No Instagram, é importante que o seu perfil esteja aberto para que a gente consiga repostar as suas fotos, ok? Então vamos lá, FOGESP2018. Fique também atento ao nosso site, cfa.org.br. A gente vai entrar ao vivo durante todo o dia com entrevistas, flashes, mas agora a gente vai para onde, Paulo? Agora nós vamos para o palco com o nosso colega Geraldo Fontoura. Geraldo, é com você. Oi, Paulo, boa tarde, Elisa, boa tarde a este belíssimo auditório, a todas as senhoras e senhores presentes aqui no FOGESP 2018, que belíssima escolha, parabéns a todos nós por estarmos aqui neste momento. Cumprimentando também, claro, todos aqueles que nos acompanham, conectados conosco pelo CFA Play, isso. Pessoal que está nos acompanhando em casa, pela internet, nosso muito boa tarde. E eu quero lembrar que o Paulo e a Elisa, sim, eles retornam durante a nossa programação, trazendo alguns pontos muito especiais, algumas conversas de bastidor, algumas entrevistas muito especiais com esta plateia que é de altíssimo nível e também, claro, com os nossos palestrantes, que já foram aqui bem apresentados aqui pelo Paulo e pela Elisa. Nós vamos agora iniciar, então, com a nossa solenidade de abertura, lembrando que o FOGESP 2018 ele é uma realização do Conselho Federal de Administração, com seus parceiros, os conselhos regionais de administração, entre outros parceiros. Eu gostaria de convidar para que venha ao palco o homem que é responsável por tudo isso que começa agora e só termina no fim ou no meio da tarde da sexta-feira.
eu gostaria de convidar para que venha ao palco o presidente do Conselho Federal de Administração. Por favor, senhor Wagner Siqueira, administrador Wagner Siqueira, queira subir ao palco, por gentileza. Senhor presidente, a sua presença dignifica esse palco, nos honra a todos. Por gentileza, tome o seu lugar no palco e também no evento. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de convidar para que acompanhe o presidente do CFA neste belíssimo palco. Eu gostaria de convidar para que o acompanhe também o presidente do Conselho Regional de Administração, aqui do Distrito Federal, o administrador, o Denir de Oliveira Silva. Por gentileza, o Denir queira também tomar o seu lugar à mesa, por favor. Convidando também para que venha ao palco o diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, administrador Antônio José Leite de Albuquerque. Por favor, também venha ao palco senhor Antônio José Leite de Albuquerque. Convidando também para que suba ao palco a prefeita de Palmas, Tocantins, nesta ocasião representando a Frente Nacional dos Prefeitos. Por favor, prefeita Cíntia Alves Caetano Ribeiro. Por gentileza, venha ao palco, por favor. E gostaria também de convidar ao palco o conselheiro federal aqui pelo DF, administrador Carlos Alberto Ferreira Júnior. Por gentileza, queira também vir ao palco, por favor. Senhores, nós temos dois símbolos que nos unem enquanto nação. Nós temos a nossa bandeira, a bandeira nacional, em suas cores vibrantes, que de fato nos atrai a todos. E temos também o hino nacional, este também nos une a todos como brasileiros. E eu gostaria de convidá-los todos agora para que juntos cantemos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada,
Por favor, queiram se acomodar, por gentileza. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor vereador de Praia Grande, São Paulo, vereador Roberto Andrade. Agradecendo também, registrando e agradecendo a presença do senhor Agenor Matiello, que é secretário municipal de gestão de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ainda do senhor Manuel Benedito, presidente do Conselho dos Técnicos em Radiologia. E agradecendo também a presença do senhor Eduardo Montoan, secretário de Governo de Tocantins, e ainda Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, que integra também este palco. Bem, senhoras e senhores, para as palavras iniciais do fórum, abrindo efetivamente e formalmente o nosso evento, convidamos a falar o senhor presidente do Conselho Federal de Administração. Com a palavra, o administrador Wagner Siqueira. Muito boa tarde a todos. Não há gestão pública democrática se a serviço do cidadão. Não há gestão pública democrática a serviço da cidadania. Não há gestão pública democrática a serviço dos direitos e garantias do indivíduo, se esse regime que a sustenta não for uma democracia. Se tivermos apenas o slogan, a palavra democrático na gestão, mas se o regime político não for democrático, não há democracia na gestão pública. Os regimes totalitários não estão a serviço do cidadão. Nunca estão a serviço do cidadão. Os regimes totalitários estão a serviço, certamente, do partido, certamente do Estado, certamente do comissariado. E essas duas questões, democracia e gestão pública, precisam perpassar como mote todos os debates e todas as discussões, isso que acontecerá até sexta-feira, quando terminarmos os nossos eventos. O que nós estamos falando são de conceitos. Conceitos que precisam ser revistos, redefinidos, repensados, para que a gente tenha, efetivamente, uma gestão pública a serviço do cidadão. Que, efetivamente, essa gestão pública esteja a serviço, portanto, da construção permanente da democracia. A democracia pressupõe duas variáveis fundamentais, dentre outras. Gostaria de destacar apenas essas duas. Toda democracia tem instituições e costumes. Quando as instituições são adequadas e quando os costumes estão higienizados, estão adequados, estão seguros, nós temos democracias consolidadas, democracias permanentes, democracias respeitadas no concerto das nações. É assim, certamente, alguns pensarão aqui, lógico, os países da Escandinávia, a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, que são países com construção democrática que têm boas instituições e bons costumes. É verdade que esses países tiveram maus costumes antes e também mais instituições, mas foi a construção da sociedade, da visão e da perspectiva do Estado a serviço do cidadão que se construíram bons costumes e boas instituições. Há sociedades que têm boas instituições, mas péssimos costumes. Mas as boas instituições, muitas vezes, são capazes de segurar os maus costumes. Por exemplo, fico lembrando dos meus avózinhos, a Itália, boas instituições, 60 governos da Segunda Guerra para cá. Muda governo lá igual sempre troca de camisa.
mas as instituições seguram os maus costumes do assassinato do primeiro-ministro Aldo Moro, da corrupção das operações Mãos Limpas, das Brigadas Vermelhas, dos dialetos, das dificuldades, das diferentes. As boas instituições conseguem segurar os maus costumes. A gente não ficaria para exemplificar e ilustrar o que quero dizer apenas na Itália. Mas por que não Portugal? E que pena, né? Que o Brasil não seja hoje um imenso Portugal. Com boas instituições que seguram também maus costumes. A Espanha, 48 anos de ditadura salazarista, as boas instituições segurando os maus costumes. Aqui não se discute instituições. Aqui não se percebe o papel que as instituições têm. E elas se pervertem a todos os momentos, porque também tem sociedades que têm bons costumes e instituições não tão boas. Me permitam, para ilustrar para vocês hoje, apenas para fortalecer a ideia que quero lhes transmitir, que vejo nos Estados Unidos uma sociedade cuja federação nasceu de baixo para cima, do cidadão para a construção da federação e do cidadão para a construção do Estado. Um país que tem bons costumes, que tem instituições muito ruins, mas que lá funciona. Lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não ficam na televisão dando entrevistas e cada um é um ministro próprio, como se tivesse 11 Supremos Tribunais Federais. Lá, o Ministério Público tem chefe. Não é como no Brasil, em que cada chefe do Ministério Público parece um próprio procurador do Ministério Público. Lá, o Tribunal de Contas não fica que não tem Tribunal de Contas, mas as contas, as perspectivas das auditorias, talvez não busquem apenas o jogo do meio de campo, como o futebol brasileiro, que muitas vezes, né, valoriza tanto o drible desnecessário, a firula e o chute para fora. E não reclama e não fica envergonhado quando perde 7-1. A gente reclama quando perde 2-1 na Copa de 50. Lá, os bons costumes seguram as más instituições. Lá, o orçamento público não é alterado todos os dias, porque o presidente não tem autoridade, pela prática que faz da instituição, para mudar o orçamento em nenhum cento. Se nós pegarmos um diário oficial hoje, de qualquer estado, que me perdoe a prefeita, de qualquer prefeitura, nós vamos ver 2 atos que os governadores, prefeito e presidente fazem todos os dias. Mexem no orçamento e revogam o orçamento e nomeiam alguém para cargo de comissão e tira para cargo de comissão. E aí é a balbúrdia que se estabelece com maus costumes brasileiros e péssimas instituições. Nós vivemos uma sinergia da incompetência, e a incompetência, a sinergia, leva a resultados de incompetência ao cubo. Maus costumes se associam a péssimas instituições. E aí, como é que se pode falar em gestão pública democrática? Como é que se pode falar em gestão pública que está a serviço do cidadão? Ela não está a serviço do cidadão. Ela está a serviço de uma lógica que a própria burocracia, no máximo, serve a si própria. E que tem regras e legislações absolutamente que lhe garantem determinados privilégios e que faz com que esses maus costumes e essas péssimas instituições fazem da administração pública brasileira uma sociedade de castas. Uma sociedade de castas em que o mundo jurídico, o mundo dos auditores e os mundos dos fiscais têm salários absolutamente incompatíveis com o Barnabé, funcionário público, e que tem salários completamente incompatíveis com o que ganha até executivos de empresas privadas.
É essa questão que perpassa a ideia e o conceito desse seminário. Como transformar a gestão pública, transformando também os conceitos, as ideias de uma sociedade que nasceu de cima para baixo. A Federação Brasileira não foi construída pela organização dos cidadãos, mas foi construída efetivamente, mas foi construída efetivamente pela vontade soberana, quando se dividia as capitanias hereditárias. Quando se falava, né, em todos os movimentos que nós estamos sempre juntando o verde e amarelo. O verde e amarelo em que tudo precisa mudar para que tudo fique exatamente como está. Nós não vamos mudar nada na gestão pública se ficarmos cuidando apenas de procedimentos. Os procedimentos precisam ser mudados em função dos processos, mas esses processos precisam ser mudados pela forma de pensar que as pessoas têm e que tem a nossa sociedade. Se não fizermos isso, nós vamos verificar que nas mais peculiares, nas menores, em cada função que exerce o Estado brasileiro, nós vamos ver a pata do Estado sobre a vida do cidadão, o acachapamento do Estado contra a liberdade e o direito desse cidadão. Ainda anteontem estava fazendo um seminário, e gostaria de passar para vocês aqui. Esse seminário eu trato do filme 12 Homens e uma Sentença, que é um clássico. E estava olhando, porra, até nesse filme. E lá fiquei vendo o júri popular americano, o júri popular brasileiro. O júri popular americano são 12 homens que se reúnem, fecham a chave e eles têm que chegar a um veredito final por consenso. Sem a presença do Estado, só pode ficar os jurados. O júri popular brasileiro, o sujeito não pode conversar com o outro. Ainda tem um oficial de justiça, um oficial do Estado, tomando conta para não falar ninguém com o outro. E pior, quem só pode responder as perguntas que o juiz faz, e que nem sempre a gente sabe que essas perguntas não são dirigidas em função do que o juiz quer. A gente vê um caso como esse, e se olhar todas as circunstâncias em que as perversões dos nossos institutos, nossas instituições, e os maus costumes que a gente tem uma perversão do processo democrático que se consolida através da gestão pública. Não adianta dar mais eficiência, e a tecnologia ela é grave por isso. Como a tecnologia avança à velocidade da luz, a gente pensa que essa tecnologia nos leva a ter uma administração muito melhor. Não, a gente não tem consciência da defasagem que existe entre essa tecnologia de ponta e a mentalidade existente nas organizações, na gestão pública, que é a mentalidade do carro de boi. E nessas circunstâncias é que a gente precisa trazer esse tema de abertura. Não, se algum companheiro, colega presente nesse evento, sair incomodado com as conferências, com as palestras, com os debates, com as discussões, com as ideias, com as reflexões, com os questionamentos que vocês fizerem. Se um sair incomodado e dizendo que, antes de eu querer a mudança do outro, eu preciso também admitir a necessidade de que a verdadeira e real mudança que existe é a automudança, nós vamos efetivamente começar a dar uma contribuição, um pequeno tijolo na construção de uma fortaleza, a fortaleza de uma gestão pública comprometida com o cidadão, a fortaleza comprometida efetivamente com a cidadania, com direitos e garantias individuais, com o processo democrático que não seja mais burlado todas as horas por decisões de poderes que ultrapassem muito os limites de sua competência. Portanto, ao invés de trazer uma palavra que seria aparentemente de desesperança, ao contrário, nós precisamos ter consciência da necessidade da mudança, porque é a consciência da necessidade de mudança que precisamos transformar esta gestão pública, mas fortalecendo o processo democrático brasileiro, é que nós vamos, porque nós já vemos, não é a greve dos caminhões, né? As greves todas, toda hora a gente vê os vivandeiras dos quartéis pedindo de novo a volta da ditadura.
como se isso tivesse sentido. Né? Como se as Forças Armadas não fossem uma força, uma instituição representativa da realidade democrática do país. Recorrendo e fazendo um chamado ao processo de ditadura, a uma instituição que é democrática em sua excelência, em sua função essencial, porque ela está a serviço do processo democrático. Se nós sairmos, qualquer um de nós, um pouquinho incomodado, da necessidade de cada um mudar, mas a necessidade de que a gente precisa contribuir para limpar o nosso espaço, que cada um estiver melhorando o seu espaço na gestão pública, nós estaremos, portanto, transformando a nossa realidade. Porque já estão me dizendo aqui, só tenho 3 minutos, ele que é culpado, ele me pediu para falar mais. O nosso diretor, o seu culpa dele. Tá bem, então vou terminar a brincadeira. Mas então, se sairmos incomodados, nós estaremos cumprindo a nossa tarefa. O nosso papel nesse fórum não é trazer todo mundo já animado em homenagem ao Gile, que está aqui, a um déjà vu. Não. Queremos trazer o que não foi visto, o que precisa ser visto, o que está por trás dos subterrâneos das sociedades, o que está acontecendo no mundo, e sermos contemporâneos com o nosso tempo. Muito obrigado e sucesso para todos nesse evento. Muito obrigado.